Isaías capítulo 1, verso 18, vai falar: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. A minha versão aqui, eu tinha marcado, ela tem ela fala sobre o debate. Venha, vamos conversar, vamos debater. A soma das versões, às vezes não, sempre elas enriquecem. Então, nessa versão agora diz: vinde agora e vamos debater juntamente a respeito, diz o Senhor. Nós precisamos ter coragem de se aproximar de Deus. Então, se você, como eu, tem ainda algo para vencer, ou como eu tinha algo para vencer na sua paternidade com Deus, dê o primeiro passo. E aqui não tinha nada a ver com o esboço, mas eu creio que Deus está falando. Por essa criação, dessa maneira, como eu contei, um resumo rápido, houve um distanciamento de coração, um distanciamento geracional, especialmente entre eu e meu pai. E quando eu me converti, eu conheci o texto que fala sobre pais e filhos, Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6, dizendo que Deus faria com que o coração dos pais e filhos se aproximasse. Você conhece esse texto? E eu comecei a perguntar para Deus como que isso poderia acontecer. E eu ainda usei a própria palavra de Deus para falar com Deus, dizendo, o texto começa dizendo que os pais vão fazer o coração converter aos seus filhos. Malaquias 4, 5 e 6, ele diz o seguinte, capítulo 4, Malaquias, ele diz o seguinte: eis que eu vos enviarei Elias, o profeta, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Ele estava falando não de uma pessoa, mas de um espírito que veio sobre João Batista. E ele diz: e ele converterá o coração dos pais aos filhos. Eu olhei para essa palavra e falei: Deus, até você diz que vai ser dos pais aos filhos. Não está acontecendo. Depois vem: e o coração dos seus filhos a seus pais. Falei: bom, aí já falou comigo, mas primeiro é o meu pai. E às vezes a gente olha a palavra assim, a gente veste ela do jeito que a gente quer, nas nossas experiências ou nos nossos pensamentos, mas termina o seguinte: para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então eu sabia que existia, na falta de conversão de coração, havia uma maldição. Então, consciente disso e rendido ao Espírito Santo, eu perguntei: Deus, quem dá o primeiro passo? Pais aos filhos ou filhos aos pais? E o Espírito Santo falou: aquele que entender primeiro. Então eu comecei a converter o meu coração ao coração do meu pai, quebrar barreiras. E eu creio que Deus está falando com alguns ou muitos de vocês nessa manhã. Se nós não quebrarmos essas barreiras, acreditarmos que Deus já deu o primeiro passo enviando Jesus, porque Deus, o Pai, amou tanto o mundo que deu o seu Filho. Então Deus já deu o primeiro passo. Nós precisamos quebrar essas barreiras. Então Ele não se ofende com perguntas sinceras. E eu e você precisamos perguntar mais coisas, porque Ele diz: venham, debatam comigo, conversem comigo. Tem um texto que diz, que Abraão, Deus, por ser amigo dele, comenta: olha, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, mas seu sobrinho estava lá. E Abraão, ele se sente na liberdade de entrar na negociação. E ele começa chutando alto: Deus, mas se tiver 50 justos naquela cidade, o Senhor segura o seu castigo? Seguro, mas 45, 40. Na verdade ele estava pensando ali na família do seu sobrinho e mais alguns agregados que poderiam ser considerados justos. Mas ele entra numa conversa. Então esse convite de Deus, tanto com Abraão quanto através de Isaías, revela um Deus que se aproxima, que convida ao diálogo e que valoriza um relacionamento verdadeiro, pessoal e não mecânico. Então a melhor época do ano é quando a gente está colocando os nossos objetivos no início do ano. A gente está querendo deixar algumas coisas que já não devem fazer mais parte da nossa vida, quaisquer que seja elas, espirituais, materiais, emocionais, físicas, no condicionamento, no cuidado do corpo, não sei. Mas a gente precisa colocar essas novas metas. E se você entender o plano de Deus, a primeira meta é nos relacionarmos mais profundamente com Jesus. Você pode dizer amém para isso? Sabe, deixar
as coisas que não deram certo em 2025 ou para trás. E eu quero incentivar você dizendo que a Bíblia é cheia de pessoas, segundo ponto, que perguntaram por quê. Por que da pergunta? Por quê? Qual é a causa? Qual é o motivo dentro disso? E nós temos várias pessoas que você conhece. Jó tinha bastante motivo para fazer perguntas para Deus. Nós temos Davi. Em pelo menos 2 momentos distintos, Davi está se acabando. Um deles é quando ele está ainda fugindo de Saul. Ele monta a sua turma, vamos dizer assim, o seu reino começa e eles se estabelecem em Ziclag. E essa cidade, numa das vezes que eles saem para a luta, ela é tomada, suas famílias são levadas. Davi ali, ele literalmente está com vontade de morrer como líder da turma. Ele também, quando peca e gera um filho fora do casamento de maneira ilegítima, ele ora e jejua por 7 dias. E ele vai para os seus porquês, as suas dores, as suas dificuldades. E a gente precisa se inspirar em pessoas como essa, como Abacuque, que questionou a injustiça. Como Jó, que nós já falamos. Então esses relatos nos ensinam que perguntar não nos afasta de Deus. Na verdade, nos aproxima. Então toda essa experiência de vida que nós temos, especialmente com os nossos pais, ela forma a base de como a gente se relaciona com as pessoas, e especialmente com Deus. Por isso que ela precisa ser revisitada. Por isso que o Espírito Santo precisa se revelar para nós e nos levar por um caminho de amor, um caminho onde a gente vai sendo transformado. A Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange. Nos constrange, é tanto o amor que a gente vai sendo amolecido, a gente vai sendo trabalhado, a gente vai sendo literalmente mudado, transformado. Então, no Salmo 13, capítulo 13, verso 1, tem uma pergunta do salmista, diz: até quando, Senhor? Tem horas que a gente tem que perguntar, e tem áreas na minha vida, queridos. Eu não estou aqui para contar minha história, senão você chora. Eu choro junto com você. Até quando, Senhor? Tem coisa que parece que não leva dias, nem semanas, nem meses, não só anos, às vezes levam décadas. E as promessas de Deus, de novo lendo, ano passado foi diferente, eu ouvi a Bíblia em ordem cronológica, agora estou lendo ela de acordo com essa organização que a gente tem, a partir de Gênesis. E a gente começa a ver de novo a história dos patriarcas e dos seus medos, das suas dúvidas, das situações que eles vivem dentro do texto, viveram dentro da história. Promessa de 25 anos, quando Abraão recebe, tenta fazer do jeito dele, junto com a anuência da esposa, cria uma situação que perdura até hoje, que é a briga dos judeus contra os povos árabes, que lá atrás eram tudo uma família só. Mas 25 anos em torno disso, para que ele pudesse ter a promessa realizada. Quantos de nós, se Deus falar, vai demorar 25 anos, a gente fica firme no propósito? Deus às vezes não fala conosco aquilo que Ele vai fazer, quando Ele vai fazer, exatamente porque se Ele falar, Ele conhece o nosso coração. A gente pode se desanimar. Então, guarde isso, querido. Deus não se ofende, e a Bíblia é cheia de pessoas que perguntaram o porquê. Terceiro lugar, Deus nem sempre explica tudo. Tem uma frase muito boa que serviu e tem servido para mim, que eu ouvi de um pastor amigo nosso: entre crer e entender, prefira crer. Nem sempre, às vezes nem com a explicação a gente vai entender. É igual ali os porquês. O pouco que eu expliquei, você não saiu de onde você estava, e eu também não sei te levar para mais lugar nenhum além daquele. Às vezes nem com a explicação a gente consegue sair do lugar. Então Deus nem sempre explica tudo, mas sempre se revela a si mesmo para nós. Dentro desse processo de buscar os porquês, Ele não responde com detalhes, mas Ele sempre vai responder com presença. A maioria absoluta de vocês conhece a minha vida pessoal, e os 2 últimos anos
da minha vida, 24 e 25, Deus decidiu fazer um vestibular ao vivo na minha vida cristã, pública. Eu preferia não escrever minha história dessa maneira, mas Ele quis e Ele permitiu. Porque Deus vai construindo a história dele em nós, enquanto a gente está caminhando nas respostas que a gente tem e se movendo pelas perguntas. Várias vezes eu falei como salmista: até quando, Senhor? Até quando? E ainda digo, porque são várias áreas na minha vida que Deus está trabalhando ao mesmo tempo, e não é diferente com você. Nós não somos um produto acabado. Deus continua trabalhando em nós, amém, queridos? Deus continua trabalhando em nós. Graças a Deus por isso, porque se Ele terminasse e acabasse, teríamos motivo para buscá-lo? Talvez grande parte de nós não. Então, Deus nem sempre explica tudo, mas sempre se revela a si mesmo. Ele não responde necessariamente com detalhes, mas com presença. Ele não explica cada processo. E aqui, de novo, a sabedoria milenar ecoando na voz do meu pai, quando ele dizia: na escola da vida, o castigo vem antes da lição. Não sei se isso tem sentido, não é Bíblia, tá, gente? Não estou pregando sobre isso. Mas contém sabedoria essa afirmação. Se eu soubesse, não soube, não aprendeu, não ensinaram, porque a escola da vida, muitas vezes, né, o castigo ou a prova vem antes da lição. Então, nesse processo, Deus não explica cada passo, mas sempre Ele nos mostra quem Ele é no meio do processo. E falando desses 2 anos de muitas provas e aprendizados, no final de tudo isso, eu creio que eu posso falar como Jó, ainda que nem tudo possa estar acabado, aperfeiçoado, finalizado, eu posso dizer: eu te conhecia de ouvir falar. E aí tem 2 versões. Uma diz: mas agora os meus olhos te veem. A outra diz: mas agora eu conheço de andar contigo, de gastar tempo, de caminhar. Lembra, eu ando nas respostas que eu tenho, mas as perguntas são o que me movem. O que fez Jó andar e caminhar e poder receber suas respostas foram as dificuldades que ele passou. A Bíblia diz que Jesus foi aperfeiçoado pelo sofrimento. Você pode dizer amém para isso? Então nós somos cristãos, pequenos cristos. Nós vamos ser aperfeiçoados também pelo sofrimento. Não há como escapar disso. Então Ele não explica cada processo, mas nos mostra quem Ele é no meio do processo. Deuteronômio 29 diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, mas as reveladas aos seus filhos. Então tem coisas que Deus só revela no tempo certo. Então seja paciente, aguenta a prova, enquanto você pergunta os seus porquês. Há mistérios que não entendemos agora, mas há um Deus fiel que caminha conosco enquanto esperamos. Já preguei aqui a diferença da espera e da esperança. Como a gente é trabalhado no dia a dia com a nossa fé, como é importante a gente esperar no Senhor e não sair fazendo as coisas do nosso jeito. Se tiver dúvida, pergunta para Abraão quando você chegar lá no céu: você não devia ter esperado. E quarto e último lugar, Jesus é a resposta de Deus aos maiores porquês. Jesus é a resposta. O maior porquê da humanidade encontrou resposta na cruz. Deus tem feito um plano de resgate desde o princípio das coisas. Deus já sabia o que ia acontecer e mesmo assim Ele permitiu que as coisas fossem dessa maneira. Eu fico tentando entender as dimensões de Deus. No Novo Testamento fala: ninguém sabe a dimensão, a altura, a largura, a profundidade. Não dá para saber, porque é um negócio fora do nosso entendimento. Mas Deus, sabendo todas as coisas como aconteceriam, Ele permite que elas aconteçam e trabalha no meio de todas elas para nos ajudar a encontrar Ele no meio de tudo. Eu acho isso incrível. Não sei se você acha. A paciência de Deus, a paciência de Jó, tem que ver a paciência de Deus, gente. A paciência de Deus com cada um de nós, sabendo que a gente vai pecar hoje, vai pecar amanhã, e Ele já providenciou em Cristo o perdão para os nossos pecados, para a gente viver uma graça transformadora e não uma graça que nos permite pecar à vontade porque está tudo consumado. Não, mas Ele sabe
aquilo que a gente vai viver, Ele sabe aquilo que a gente vai escolher, e a graça dEle, a misericórdia dEle se renova a cada manhã sobre nós. Glória a Deus por isso. Quanto mais velho eu fico, mais raiva eu tenho de mim mesmo. Eu não sei você. Você que entrou no ENTA, alguns dizem que a vida começa aos 40. Você começa a ver a vida de outro jeito. Eu vou te falar, 40, você tem que converter. Porque se você não converter, você se desgraça. Porque você vê a vida de outra forma. Eu começo a olhar e falo assim, meu bicho, o ser humano é ruim mesmo. A gente é a semente do mal. Se a gente não tem uma conversão genuína a Cristo, uma mudança na nascente, no coração, na fonte, não há transformação, não há vida nova. Nós cantamos aqui, a gente só tem futuro porque Deus mudou o nosso futuro. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu estava falando com a minha filha Samara, voltou para a faculdade hoje, deixei ela bem cedinho no aeroporto. Eu estava falando, filha, ela bem acostumada com a cultura americana, já são quase 9 anos aqui, estudando e tal. Eu falei, você já viu a quantidade de música cristã americana que fala que Deus tirou a gente do túmulo? Você já percebeu? Em português a gente não canta, mas em inglês é um tal de estar morto, né? Um tal de estar lá na desgraça, um tal de estar podre, um tal de estar definhando, estar decompondo. É sério. E se não fosse Deus na nossa vida, esses somos nós. A gente fede. Mas Cristo vem transformando a nossa vida, nos tirando do império da morte, das trevas, e nos levando para o reino do Filho do seu amor. Glória a Deus, aleluia. A paciência de Deus para nos responder os nossos porquês. Então, por que o pecado trouxe separação? Por que existe dor? Por que ainda há esperança? Então, João capítulo 1, verso 14, ele diz que o verbo, ele se fez carne para responder os nossos porquês. Jesus tem autoridade de falar conosco porque ele andou como nós andamos, num corpo mortal, mas num espírito puro, um espírito que é dirigido pelo Espírito Santo. E ele, quando ele se fez carne e habitou, ou a palavra original é tabernaculou, ele se tornou um tabernáculo, ele se tornou um templo. Esse é o conceito que Deus tem de nós, com o Espírito Santo dentro de nós. Ele fez isso com uma intenção. E na cruz Deus não explicou o sofrimento, ele entrou nele. Então, Jesus fala depois: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Essa palavra mundo é cosmos, é o mundo criado, o mundo visível, o mundo tangível, tocável. E ele está dizendo, olha, vocês vão passar por problemas, vocês vão ter dificuldades, vocês vão ter os seus porquês. Vocês vão ter suas perguntas além das respostas. E vocês vão ter que ter um ânimo, ou mau ânimo, ou bom ânimo. Então vou dizer para vocês, tenham o bom ânimo. Por quê? Porque eu que sou um exemplo para vocês, eu venci o mundo. Venci um sistema. O mundo jaz no maligno, diz a palavra de Deus, no sistema mundano, um sistema corrupto, um sistema pecaminoso, um sistema maligno. Mas com Cristo nós começamos a ter as nossas respostas que nos tiram desse sistema e nos colocam dentro do reino dele. Glória a Deus, aleluia. Então nós precisamos procurar as respostas. Cristo mostra que Deus não está distante da nossa dor, mas presente nela, nem nas nossas dificuldades, nos nossos desafios. Quinto e último lugar, quando não há resposta, há um chamado à confiança. Porque entre a pergunta e a resposta tem um tempo. Eu não sei se você já fez um treinamento com um filho de demorar para responder de maneira proposital. É bem legal ser pai. É bem divertido. Tem hora que realmente você desconfia se você está sendo santo ou pecador. Porque a gente realmente bota umas coisas para funcionar para ver o que sai de dentro daquele coração. Aliás, eu lembrei disso e eu preciso falar para vocês. Esses dias aí teve um surto. Graças a Deus eu não tossi até agora. Mas a Juliana, coitada, não deve ter dormido muito.
A gente está aí vendo muita gente com resfriado, tosse, nariz escorrendo e tal. E a nossa netinha pegou também. Só que ela é daquelas crianças decididas. Quem tem uma criança decidida em casa? Aleluia. Lá em casa só tem gente decidida, tirando eu, aleluia. É uma coisa incrível, glória a Deus. Deus é bom, Ele sabe o que dá para cada um. A bicha não quer tomar remédio. E tem gosto de doce. Eu falo, não é possível, já sabe que é remédio. Não dá para pôr no canudinho, sabe? Aqueles pais, você vê o videozinho, colocam no canudinho do todinho assim, a criança toma, não conheço. Se você conhecer, me avisa. Se você souber como faz, me fala. E lá em casa agora, tá na base da amarração da criança para jogar dentro da boca. Irmão, é assustador. Se filmar, vocês denunciam os pastores da igreja. Tem que montar na criança, abrir a boca e mesmo assim ainda gospe. Então tô aceitando dicas. Por que eu tô falando isso, porra? Por que eu estou falando isso? A gente que é pai faz os nossos filhos passar pela injeção, pelo hospital, pela aplicação do remédio, na base da força. E Deus? Quando Ele tem que apertar a nossa boca, tapar o nariz e jogar o remédio para dentro. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, às vezes, a resposta ela demora um tempo. Enquanto ela não chega, a gente precisa confiar no caráter de Deus. A gente precisa. Porque chega um momento, querido, em que o porquê se transforma em para quê. E isso eu quero fechar essa mensagem com esse pensamento para o seu 2026 não ser jogado fora como outros anos da nossa vida que nós podemos ter desperdiçado dentro do propósito de Deus para as nossas vidas. Porque essas perguntas, elas têm uma resposta e uma indicação, uma direção. Deus não faz nada sem querer. Tudo que Ele faz é com propósito. Quem entendeu, diga amém. Tudo que Ele faz é com propósito. Então, irmãos, às vezes a gente acha que, a gente está vivendo uma vida sem propósito, sem direção, mas Deus está no controle e esperando interagir com a gente. Então, quando demora a resposta, a gente precisa ter paciência e confiança, mas chega um momento em que o porquê se transforma para quê? Para que Deus está me moldando? Já não é mais o porquê eu estou aqui, é para que eu estou aqui. Já não é mais por que está acontecendo isso na minha vida, mas é para que está acontecendo isso na minha vida. Quem entende o propósito daquilo que está acontecendo, ou acredita que há um propósito, está esperando em Deus, vai ser útil no reino de Deus, na sua igreja. Vai ser útil na sua casa, vai ser útil para a sua família, vai ser útil no seu trabalho, vai ser produtivo nos seus relacionamentos, porque a gente deixa de ter uma pergunta para ter uma resposta. A gente deixa de olhar para trás perguntando por quê, para ter um para quê, um propósito que vai para frente. Então comece a se perguntar: por que você está nessa cidade, nesse país, se você não sabe? Comece a se perguntar por que Deus te colocou nessa igreja, se você ainda não sabe. Comece a se perguntar por que Deus deu a família que você tem, o trabalho que você tem. Enfim, comece a ter os seus porquês, para que Deus possa te mostrar o para que você está vivendo o que você está vivendo. Nós temos um ano inteiro para frente, e a Bíblia diz que a descendência de Deus, ela fará proezas. Nós somos filhos de Deus, você pode dizer amém para isso? Nós somos chamados para fazer proezas. Quando eu era mais novo, eu pensava que proeza era só aventura. Não, mas são coisas incríveis para Deus. Não é só para nós, não é só o resultado financeiro, a profissão, o recurso que entrou. É no reino de Deus. A gente precisa entender até o para quê. Para que Deus está colocando tanto dinheiro na sua mão? Nós vamos ter alguns cultos nos próximos meses de missões aqui. Nós vamos colocar missões um pouco mais presentes na vida da igreja, e alguns de vocês têm chamado para pôr dinheiro em missões. Eu posso ouvir um amém? Para que eu ganho dinheiro? Bota em missões. Para que eu ganho dinheiro? Bota na casa de Deus. Para que eu ganho dinheiro? Paga a conta de alguém.
Olha o testemunho que nós tivemos hoje aqui. Coração ouve o apelo de Deus, entrega o que tem, a oferta da viúva pobre. Deus já está providenciando de outro lugar para vir o rio de Deus parar na sua porta e falar: está aqui a provisão que você precisa. Para que nós ganhamos dinheiro? Para servir a Deus. Então os nossos porquês nos aproximam de Deus, porque eles nos fazem orar mais, conversar com Deus. Oração, conversa, oratória, falar, conversar com Deus. Mesmo que seja choração. Tem dia que não é só oração, é choração. A gente não fala com Deus, a gente, sei lá, a gente baba, a gente chora. Tem que orar com lenço já para limpar o nariz. Mas eu quero terminar essa palavra dizendo que o mais importante dos porquês é quando Deus trouxer a resposta do para quê. Irmão, você tem um propósito específico de Deus na sua vida. Se você está parado, se você está morto, se você está retido, eu não sei o que é, mas Deus vai refazer a sua história nesse ano de 2026, em o nome de Jesus. Eu estou olhando para o olho de cada um desse auditório. Deus vai pôr você no trilho de novo. E você vai deixar de gastar tempo só com o porquê, para você entender o para que você está vivendo o que você está vivendo. Nós somos pessoas de propósitos. É por querer, não é que nem o Chaves, foi sem querer querendo. Deus tem um propósito, Ele criou eu e você, Ele nos criou, querido, com um propósito para a gente atender o seu chamado. E a gente fica gastando nossa vida no porquê, do porquê. E eu ouvi de alguém que me ajudou muito essa frase, em vez de dizer por que eu, é por que não eu. Por que não eu? Estou aqui para ser um instrumento de dor, de dificuldade, para ser um instrumento de Deus, um laboratório de Deus, para as pessoas olhar e falar assim: Deus existe, porque essa pessoa está aguentando tudo isso, não é possível. Ela fala todo dia que ela dobra o joelho, ela ora, ela vai para Deus, ela lê a palavra, ela fala com Deus, Deus responde. As pessoas começam a se interessar pelo Deus que nós servimos, pelo Deus que habita em nós. Porque a gente já não vive mais com a visão desse mundo, a gente vive com a visão celestial. E as pessoas estão procurando isso. E nós precisamos de experiência para sustentar. Eu não sei você, querido, eu não gosto de vida cristã morna. A minha vida era boa sem Jesus. Mas para ficar boa, deixava sem Jesus mesmo. Eu quis algo mais. E nós precisamos querer mais. A Bíblia diz que a gente vai tendo revelação de Deus, de glória em glória, de graça em graça. Tem que evoluir a nossa vida. Você pode dizer amém? Evoluir espiritualmente, no relacionamento com Deus. São várias áreas para a gente melhorar, mas não melhorar pelo nosso próprio esforço. Quando a gente pensa, eu preciso ter uma profissão nova na América que ela me exige, a gente vai aprender com alguém, a gente tem um esforço para isso. Quando a gente pensa em adquirir alguma coisa, quando pensa em uma viagem, tem muito esforço nosso, muito. E não está errado isso. Está errado não ter esforço. Está errado não fazer nada e ficar esperando a vida te levar. A vida leva eu. Não, isso aí não dá certo. Mas a gente precisa de mais dependência de Deus. Precisa de esforço, mas precisa de entrega. Precisa de renúncia. Precisa de dependência de Deus. Precisa se entregar. Precisa ser mais acessível. Precisa ter o coração mais mole. Precisa ouvir mais Deus. Eu e Juliana viemos orando no caminho para cá. E a minha crise, querida, é quando eu acho que Deus não apareceu por aqui. A dor que eu carrego no meu peito é quando eu mesmo não... Eu olho e falo assim, cara, eu preciso sair com alguma coisa. Eu vim aos pés do Cristo. Eu não venho para esse prédio de 7039 Grand National Drive. Eu venho para a presença de Deus manifesta, querido.
A gente vem se reunir como família para um momento de transformação, um momento de revelação, um momento de entrega, um momento de falar: Deus, estou aqui nos meus porquês, mas eu quero receber os meus paraquês. A gente precisa se entregar. A gente precisa experimentar a novidade de vida. A gente precisa ver Deus fazendo coisas incríveis. A gente precisa, é uma necessidade. Para pensar hoje, querido. Se você tem filho, isso é muito fácil de entender. Você tem afilhado, também dá para entender. Ou qualquer outra ilustração. Imagina hoje, seu filho com a idade que tiver. E a gente diz que filho é para sempre. É criança até morrer. Para nós. A gente para de se revelar para os nossos filhos com amor, perdão, bondade, benignidade, o que você quiser aumentar a lista. A gente para. Nunca mais a gente se revela. Como é que fica a relação dos nossos filhos para com a gente? Ou se você é filho, imagina os seus pais. Estagnou, parou, não tem mais revelação e agora segue tudo como está. Não é a mesma coisa. O amor é diário, o perdão é diário. A misericórdia é diária, o toque é diário. O abraço, o cheiro, a comida. Talvez um afeto de mãe. A roupa, a comida, o pai pagar alguma coisa, uma expressão mais monetária, mais de provisão financeira, mas ambos os pais mostrando provisão. Irmãos, imagina Deus hoje decide parar de se revelar para a gente. E você imaginar que você tem mais 50 anos sem novas revelações de Deus. Eu acho que seria uma vida cristã bem ruim. Mas não, ele continua se revelando. A Bíblia diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. É uma fonte inesgotável. É uma fonte inesgotável. Uma fonte inesgotável. Uma fonte inesgotável. Uma fonte inesgotável. Não é uma cisterna, não é uma piscina. É uma fonte correndo para dentro da gente, de dentro da gente para fora, como Jesus diz em João capítulo 7, quando ele fala sobre a gente ser cheio do Espírito, jorrando vida para fora. Irmãos, 2026 não é para ser jogado fora. Irmão, se arrepende do seu pecado. Se arrepende do seu pecado não moral. Porque tem gente que entra no ônibus lá no Brasil e diz assim: eu podia estar matando, podia estar roubando, mas eu estou aqui pedindo R$5. Você sabe, você viu essa história? A gente é assim no reino de Deus. Eu não estou adulterando, eu não estou desviando dinheiro. Mas se você não está atendendo o que Deus chamou para fazer, você está em pecado. Porque Ele te salvou, Ele pagou um preço na cruz do Calvário para transformar a nossa vida. E se a gente não está atendendo o chamado dele, nós estamos em pecado. Paulo diz: ele pesa sobre mim esse chamado. Paulo fala. E tem dia, queridos, eu quero aqui abrir meu coração. Tem dia que eu não quero ser pastor, não. Eu sou por causa do chamado. Tem dia que eu sou crente por causa que eu lembro quem me comprou. Eu não sou mais de mim mesmo. Eu não sou. O porquê? Eu não pedi para nascer. Você pediu? Eu não pedi para nascer, você também não. Espiritualmente falando, aí sim, quando você viu que você estava perdido, você queria nascer espiritualmente, aleluia. Você pediu para nascer. Só que você não leu as letrinhas miúdas. Você queria ir para o céu, você queria ser uma nova criatura, você ouviu a mensagem do evangelho, você abraçou. Está lá. Somos escravos. E precisamos aprender a ser escravo da orelha furada. Você sabe o que é isso no Velho Testamento? Vai para o fundo lá depois, vai mais profundo. Era o servo que era liberado. Fala: pode ir. Você me serviu bem tanto tempo. Vai com Deus, meu filho. Não quero ir não. Patrão, meu dono, o senhor é tão bom. Eu quero continuar te servindo. E para provar que a pessoa foi liberada e que depois ela espontaneamente quis continuar servindo aquele senhor e aquela casa, furava-se a orelha. Nós precisamos decidir. 2026 é o ano do servo da orelha furada.
deixar de fazer as coisas, querido, porque nós somos crente. Um amigo nosso que eles têm uma música muito legal, porque eu sou crente. Quem conhece, depois você pesquisa ela também, se você gosta. Adoro essa música, é muito gostosa. Mas a gente não faz só porque a gente é crente, a gente faz porque a gente é remido pelo sangue de Jesus. A gente é comprado pelo sangue de Jesus. Tem um propósito, tem um porquê por trás que depois vai trazer o para quê. Eu não sei até onde eu vou. Você que está visitando a gente, ó, love you. Desculpa. Para quem é de fora, não vai doer, mas você está pensando em ficar nessa igreja, Deus vai falar com você, aleluia. Irmão, tem muita gente enfeitiçada por dinheiro aqui. Na América, na Flórida, em Orlando. Nós. Porque quando Deus, ele cansa do povo, ele fala para Samuel uma coisa, o profeta. E certo momento, mais ou menos a história é assim, ó, não precisa orar mais pelo povo não. Ele falou, eu não sou doido de deixar de orar pelo povo, de ser sacerdote. Deixa eu falar para você o que Pedro escreve no Novo Testamento. Todos aqui que foram comprados por Jesus são sacerdotes do Senhor. Todos. Você e eu, cada um de nós temos responsabilidade no lugar, na posição que Deus nos colocou. Mas todos nós somos sacerdotes do Altíssimo. E eu pergunto para você, como você tem conduzido o seu sacerdócio? Como nós vamos fazer isso em 2026? Nós precisamos, queridos, resposta dos porquês. Sim, Deus está pacientemente, ponto 1. Deus não se ofende com perguntas sinceras. Aleluia, glória a Deus. Mas o quinto e último ponto é que os porquês precisam se tornar em para quê? E eu tenho certeza que o Espírito Santo já está te incomodando bastante para não precisar continuar. Mas eu quero dizer algumas das últimas coisas que eu escrevi para compartilhar. Para que Deus está me moldando? Para que Ele está trabalhando em mim? Não é mais por quê. Porque tem sempre uma resposta. Porque nós precisamos do caráter de Cristo. Jesus foi aperfeiçoado pelo sofrimento. Mas para quê? Não é para ficar em casa. É para pregar o evangelho da salvação, o evangelho do novo nascimento, o evangelho da regeneração, o evangelho da transformação, o evangelho do abandono do pecado, as boas novas de salvação. Temos paz com Deus, sermos cheios do Espírito Santo, recebemos dele dons e habilidades para poder servir ao reino e à igreja de Jesus em todos os lugares, como muitos de nós nos conectamos quando estamos fora desse contexto, e a igreja local. Tem um para que você está aqui. Você é útil para muita coisa, querido. E não é pouca não. E eu vou cutucar todos os acomodados em nome de Jesus. Esse é o ano da cutucação, aleluia. Quem vai fazer isso é o Espírito Santo, mas a gente vai dar uma força para ele. Irmão, irmã, você tem valor, mas você tem propósito. Não fica parado. Sai dessa mornidão que se permitiu entrar. Eu sei do que eu estou falando. Eu não estou falando isso da boca para fora. Eu falo para vocês isso do meu espírito, do meu coração. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Deus tem os porquês e não são só as perguntas. Porque Deus amou o mundo. Tem um outro texto que eu separei aqui, que eu devo ter pulado, mas que fala a mesma coisa. De trazer uma resposta do porquê nós estamos vivendo o que estamos vivendo. Salmo 143, 8. Mostra-me, Senhor, por que ou por qual caminho devo andar, pois a Ti elevo a minha alma. Feche seus olhos, fale com o Espírito Santo nessa manhã. Senhor, o que falamos aqui, falamos no temor do Seu nome, Pai, porque nós Te respeitamos como a presença mais sublime desse ambiente.
Espírito Santo, nós viemos até esse lugar para o Senhor nos dar uma direção coletiva, como sempre foi durante a história do seu povo e da sua igreja. O Senhor dando uma direção, Senhor, coletivamente para um grupo de pessoas com um chamado e um propósito. Nós sabemos que o Senhor fala de maneira individual, pois o Senhor é um Deus pessoal. Não são as minhas palavras a falar, Senhor, são as palavras do seu Espírito Santo falando no coração do jovem, da mulher, do homem. Senhor, tem gente aqui que às vezes acha que já queimou toda a lenha que tinha que ter queimado. Essa não é uma verdade. Eu te confronto no nome de Jesus, espírito maligno que trava o pensamento dessas pessoas, reduzindo o propósito delas ao que elas estão vivendo hoje. Em nome de Jesus seja desfeito essa prisão de pensamento. Você que talvez é jovem e pensa o seguinte: que eu não sou ninguém. O Espírito Santo diz: você é alguém porque eu fiz você como você é, e eu sei os dons e habilidades e as qualidades que eu coloquei em você, para você ser alguém importante e me servir de maneira igual. Talvez você olhe e fale assim: eu já fiz bastante, mas me perdoa, eu quero dizer, você não fez o suficiente. Você pode ter feito bastante aos seus olhos, mas para aquele que te comprou, aquele que te remiu, aquele que te salvou eternamente, 1 década, 2 décadas de serviço, não é o que você pode entregar. Ele nos comprou por toda a nossa vida. Ele nos deu destino, Ele nos deu propósito, Ele nos mostrou um caminho. Ele mesmo diz que é o caminho. Ele diz: eu sou o caminho. Nós precisamos andar nele, em Cristo, todos os dias. Ele diz: eu sou a verdade. Nós precisamos ler a palavra de Deus para descobrir as verdades de Deus que vão se revelando ao longo desse caminho. Ele diz: eu sou a vida. Não há vida fora de Jesus. Há sobrevivência, mas não há uma vivência, não há vida abundante, como ele disse em João, capítulo 10, verso 10. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Jesus, obrigado, porque é o seu Espírito que nos convence. E é o seu Espírito que está convencendo aquele que ainda não tem uma aliança contigo, nesse ambiente, Senhor, nesse salão, para dizer: eu preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus. E eu estou falando para você que ainda não tomou a decisão por Jesus. Você não tinha entendido como você entendeu hoje. Eu tive o meu dia que eu entendi como você entendeu hoje. Ele me comprou, Ele me tirou do caminho do inferno, me pôs no caminho do céu. Não um Deus punitivo, mas um Deus corretivo, um Deus amoroso, um Deus pedagógico, um Deus perdoador, um Deus que traz bálsamos para as minhas feridas. Espírito Santo, fala ao coração dessa pessoa, para ela no seu coração já decidir: eu quero andar com Jesus. Eu quero andar com Jesus. Senhor, eu quero falar àquela pessoa também que um dia como eu percebeu que ou já tinha te servido ou nunca tinha te servido. Senhor, quantos anos eu sentei num banco de um ambiente como esse, sem fazer absolutamente nada para ti, muito menos por ti. Porque fazer para ti às vezes é buscar, Senhor, o seu agrado. Fazer para você às vezes é simplesmente dizer: eu preciso agradar a Deus, afinal de contas Ele fez tanto por mim. Mas fazer por ti, ser enviado para fazer por ti, através de ti, debaixo do seu comando, Senhor, isso envolve uma outra dimensão de entrega. Senhor, tem pessoas aqui que estão incomodadas porque é o teu Espírito que está incomodando. E eu quero pedir, Senhor, continua constrangendo em amor. Pai, aqui não há cajado batendo na cabeça de nenhuma ovelha tua. Aqui, Senhor, tem aquela parte curva do cajado, que é quando a ovelha se desvia, o pastor traz, através daquele cajado, ela de volta. Ele tira ela de lugares baixos, ele tira ela de penhascos, de lugares perigosos, de valas. O Senhor está chamando, Senhor, o teu povo, as tuas ovelhas, usando a sua voz para dizer: volta para o lugar que você não devia ter saído, ou vem para o lugar que você pertence e você precisa estar. Eu quero pedir que você fique em pé na presença de Jesus. E nós queremos continuar
por mais alguns minutos, deixando o Espírito Santo falar ao coração. Deixa eu falar para você, alguns talvez vão atender um apelo de vir aqui à frente, mas deixa eu falar, o apelo já está no seu coração. O Espírito Santo já está falando ao seu coração. A obra que o Espírito Santo começou, Ele vai completar se você e eu deixarmos. Se nós correspondemos, Ele respeita a nossa vontade, Ele não viola a nossa vontade, mas Ele como Pai, Ele tem prazer. Ele tem prazer na vida de um filho, de uma filha que simplesmente diz, eis-me aqui. E em seguida, como o profeta, ele diz, envia-me a mim. Ser enviado não quer dizer você sair dos seus círculos. Ser enviado não quer dizer você mudar geograficamente, como já aconteceu com todos nós. Ser enviado não quer dizer você sair de um ministério, sair do trabalho. Ser enviado é começar a ser alguém que tem um propósito firme, determinado. Um para quê, posterior ao porquê. E Senhor, eu quero liberar uma palavra sobre essa casa, ser um ano do para quê, não só do porquê. Um ano sim de perguntar-se, mas ter respostas. Um ano, Senhor, onde essa casa vai ter um entendimento e uma revelação do Senhor em outro nível, em outra dimensão. Onde nós paramos de olhar para nós mesmos e para as coisas que acontecem ou aconteceram, e a gente vai começar a olhar para o Senhor e perguntar o que vai acontecer nós junto com o Senhor, o que vai acontecer nós servindo o Senhor, o que vai acontecer se eu me entregar ao Senhor. Espírito Santo de Deus, eu te peço, consolida o seu trabalho no coração de cada um que está ouvindo essa mensagem. Alguns porquês me trouxeram a esse lugar onde eu estou agora, mas é o para quê que está me fazendo falar o que eu tenho falado, Senhor, nesses últimos minutos. É o propósito revelado daquele chamado que o Senhor tem para cada um. Eu quero te perguntar, querido, nessa manhã, você já entregou o seu coração para Jesus verdadeiramente? Você vê que em você já existe uma nova natureza, que pelo menos ela luta contra essa velha natureza pecaminosa que nós falamos aqui. Essa é a nova natureza, é o novo homem, o homem sendo renovado, o homem com seu espírito nascido de novo, cheio do Espírito de Deus, em paz com Deus. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas se você não tem essas convicções, eu quero orar por você nessa manhã. E mais do que orar onde você está, eu quero saber se você quer sair do seu lugar e vir aqui para frente dizendo, eu quero Jesus. Eu quero receber Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Eu quero receber a Cristo como aquele que vai me dizer o caminho e as coisas que eu devo fazer. Há alguém, se você está aqui ouvindo essa mensagem e ela tem sentido para você, essa palavra, sai do seu lugar e vem para cá, eu quero orar com você. Espírito Santo, convence o coração daquele que está sedento. Convence o coração daquele que está se posicionando agora, Senhor. Que os teus anjos lutem em favor daqueles que estão se decidindo. E juntamente, Senhor, com aqueles que estão dizendo, eu quero Jesus como meu Senhor. Eu quero orar por aqueles que sabem, já sabem que tem algo mais para ser feito através de você. E por alguma razão você talvez não saiba, não tenha resposta ainda do seu porquê, mas você quer atender ao chamado para que você possa ouvir o para quê. Eu quero te chamar, vem aqui na frente, querido, querida. Se a palavra falou com você e você quer um 2026 entendendo não só os porquês, mas o para quê, vem para cá, nós queremos orar. Demonstre ao Senhor que te comprou, ao Senhor que te remiu. E você diz, eu quero receber algo, eu quero receber uma oração, eu quero receber um toque. Todas as pessoas que foram tocadas por Jesus, elas manifestaram o seu desejo. Aquelas pessoas que foram curadas até fisicamente, elas se apresentaram e Jesus falou, o que você quer que eu te faça? E a pessoa falou, eu quero que o Senhor faça isso. Se essa palavra falou com você, você quer vir aqui à frente, sai, querido, levanta esses pés agora no nome de Jesus, sai desse lugar, porque eu creio que tem pessoas aqui que estão sedentas, esperando por esse momento. Pai, no nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, nós liberamos o desejo das pessoas, Senhor, a vontade das pessoas
que estão nesse ambiente, que estão ouvindo essa mensagem, para se dobrarem diante do Senhor, no seu coração em primeiro lugar, talvez também, Senhor, nos seus joelhos, mas em nome de Jesus, que haja liberdade. O Senhor veio para desfazer o cativeiro. Em nome de Jesus, se sinta perdoado, perdoada agora, por toda a negligência, o peso. A palavra de Deus diz e repete isso de várias maneiras: bem-aventurado é o homem, a mulher, a quem Deus não imputa o pecado. Ele não joga na nossa cara. O Espírito Santo nos revela para que a gente possa consertar o nosso coração. Senhor, eu oro por essas pessoas que estão tendo a coragem de se apresentar diante do Senhor, como aquele homem que tinha sua mão ressequida, e no meio da congregação, no meio do culto, o Senhor apontou para ele e disse: levanta, estende a sua mão e seja curado. Eu invoco essa palavra, Senhor, sobre cada uma dessas pessoas que estão se colocando diante do Senhor aqui. Meu Deus, no nome de Jesus, que haja um toque espiritual, que haja um toque emocional, Senhor. Desfaz toda a cadeia no nome de Jesus. Renova o chamado, a percepção, o desejo. Abre a mente, Senhor, para que entendam de maneira absoluta o seu chamado e o seu propósito. Traz sim, Senhor, respostas ao porquê, mas acima de tudo, faz com que o teu povo, Senhor, entenda o seu para quê. Mais ainda do que o porquê, Senhor, mas o para quê. Em nome de Jesus, te bendizemos nesse lugar, Senhor. O culto é para Ti. A oração antes da reunião começar é para Ti. O louvor é para Ti. Senhor, até os avisos são visando um reino que a gente deseja viver, uma igreja que experimenta a sua presença. A palavra pregada em cima da santa palavra de Deus é para que a pregação nos encaminhe, Senhor, diretamente ao seu coração e à sua vontade. Senhor, nos ajuda nesse ano, que esse ano a gente possa honrar a sua vida. Que os nossos propósitos, os nossos paraquês, Senhor, sejam muito maiores e muito mais vividos, Senhor, do que os nossos porquês, do que as nossas perguntas. Nós te pedimos, o Senhor é um Deus dos porquês, tanto do porquê da pergunta, quanto do porquê da resposta, como o salmista dizendo: Senhor, nos mostra o caminho pelo quê, por que devemos andar. Senhor, santificamos esse ano para realmente te servir em muito maior intensidade, para servir o teu reino, os teus propósitos, entendendo que somos sacerdotes do Altíssimo, que somos chamados, que já recebemos, Senhor, do Senhor, já não só o chamado, mas a autoridade para exercermos em Cristo Jesus aquilo para o qual o Senhor se entregou na cruz do Calvário. O Senhor não se entregou apenas para nos salvar do inferno, apenas para pagar a nossa consciência e a dor dos pecados que nós cometemos, que nos dói e dói aqueles que estão perto de nós. O Senhor nos levantou para ser um povo que atende ao teu chamado, que tem um propósito claro, Senhor, que se move como um exército, do qual chama Jesus Cristo como general. Senhor, que esse ano seja um ano de rompimentos em o nome de Jesus. Que haja o atendimento aos novos chamados, mas que haja também o atendimento a chamados antigos. Que haja uma restauração de propósito, que seja como Pedro, que tinha desistido do ministério e voltado a pescar, mas o Senhor foi lá buscar ele no lago. O Senhor sentou com ele na fogueira, o Senhor aqueceu o coração dele e o Senhor deu uma missão. Quando o Senhor disse: apacenta as minhas ovelhas, traz mais amor ao nosso coração. Senhor, nós renunciamos ao espírito de Caim, quando o Senhor perguntou: onde está o seu irmão? E ele respondeu: acaso o Senhor guarda do meu irmão? O Senhor traz uma sensibilidade espiritual a nós, Senhor. Traz uma sensibilidade espiritual para que a gente, Senhor, seja em primeiro lugar guardião das nossas famílias. Em segundo lugar, dessa família de famílias, Senhor, da família da fé. Em terceiro, que a gente possa olhar, Senhor, para aquele que não te conhece, para aquele que não tem paz quando deita na sua cama e põe a cabeça no seu travesseiro, aquele que ainda não conhece a paz de Deus que excede todo entendimento. Senhor, nos torna proclamadores do teu evangelho, da tua paz. Traz paz interior, Senhor, que cada um de nós possa fazer um acerto contigo nesses dias. Que não espere-se perfeição, ó Deus, para sermos proclamadores do teu evangelho.
Que não olhemos para nós, Senhor, como pessoas que precisam estar perfeitas, mas sim que carregamos aquele que é perfeito. Porque, Senhor, a idealização de uma vida perfeita rouba a alegria do cotidiano. Nós te pedimos, Senhor, que essa idealização do perfeito saia dos nossos corações, Senhor, no nosso relacionamento contigo. E de fato a gente possa te servir, Senhor, possa te representar assim como nós somos. Nós somos um produto, Senhor, em preparação, em aperfeiçoamento, Senhor. Nós somos seres humanos que receberam a semente, Senhor, de santidade, o seu Espírito Santo, e que agora estão lutando contra o pecado, Senhor, com as ferramentas que o Senhor nos dá, com a consciência da palavra, Senhor, com a ação do teu Espírito Santo. Pai, coloca esse fogo ardente no nosso coração por esse ano todo, que a gente possa amar, Senhor, não só os de perto, os de longe, que a gente aprenda a amar os nossos inimigos, Senhor, que a gente aprenda a orar por eles e abençoá-los, Senhor, e se possível mostrar que existe um Deus que excede todo entendimento, que habita em nós, Senhor, e que é revelado através de nós, cartas vivas, como diz a tua palavra. Nós oramos e te agradecemos por esse tempo de renovo, Senhor, de enchimento, de propósito, Senhor, do para quê. E nós oramos em nome de Jesus e na dependência do teu Espírito Santo. Amém e amém e amém. Você foi abençoado, aplauda Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.